Olá, estudantes do curso de Filosofia da Religião. Seguimos, portanto, com a nossa terceira videoaula e esta é a segunda parte da mesma terceira videoaula. E nessa parte nós vamos continuar tratando o segundo argumento do nosso curso, seguindo lá o índice que aparece para vocês aí na tela, que é a liberdade na existência e a religião. Lembrando que já refletimos sobre o itinerário para Deus, o dinamismo antropológico, a abertura do ser do homem e as modalidades dessa abertura. Na primeira parte desta terceira videoaula, nós tratamos da existência ou metafísica, ou o argumento conclusivo que tivemos, que é possível, na verdade, existência e metafísica. Nesta parte da aula trataremos sobre a existência e a liberdade. O porquê refletir tanto sobre a existência nesse segundo argumento, justificamos na primeira parte. Porque a existência é justamente o ponto de partida possível de uma reflexão intelectual sobre a própria questão que se põe este curso, que é pensar a religião. E pensar intelectualmente a religião, como foi a introdução da primeira parte do curso, é interessante fazer não da cátedra própria da religião, mas do ponto de vista racional. Porém, nós vimos que o racionalismo não é um caminho ideal para isso. Portanto, a existência pode sim ser um ponto de partida para esta reflexão. Seguimos então o caminho proposto no nosso curso. Muito bem. Como ponto de partida da reflexão sobre a existência, nós vamos considerar um grandíssimo filósofo, um dos maiores pensadores do século XX e de toda a história da filosofia, que é Martin Heidegger. Muitos o consideram o maior filósofo do século XX. Bom, não vou me ater muito sobre toda a sua filosofia aqui, vamos pegar aspectos gerais que interessam essa nossa reflexão dentro do nosso curso. Mas vale ressaltar que Heidegger foi um homem essencialmente do século XX. Ele viveu os dramas do século XX, sendo ele um alemão, viveu diretamente o contexto ali da guerra e também foi muito criticado por isso, por não ter se oposto assim radicalmente a Hitler. O que não faz dele de modo nenhum um nazista. Né? Essas nuances biográficas necessitariam uma aula específica que eu ainda pretendo fazer um dia sobre os principais filósofos da história. Bom, existem muitos filmes também sobre Heidegger, sobre o pensamento de Heidegger. No final desta parte da videoaula de hoje, posso indicar aí alguns para vocês. Agora, trata de refletirmos propriamente sobre o conceito de existência, ou melhor, conceito não. Vamos pensar a existência na companhia de Heidegger, percorrendo o caminho que ele nos propõe em seu projeto Ser e Tempo. A primeira questão que se coloca é sobre qual o sentido do ser. Portanto, nessa obra e na sua filosofia, Heidegger busca o significado do ser. Podemos dizer então aqui uma harmonização ou reconciliação da metafísica com a existência, como nós falamos na primeira aula. Porque a metafísica surge justamente como uma indagação a respeito do ser. E quando Heidegger busca o significado, o sentido do ser, ele está fazendo propriamente metafísica. Inclusive, ele nunca se classificou como um filósofo existencialista. Essa classificação é posterior a ele. Ele se considerava propriamente um metafísico, deixando claro que não é um metafísico em termos pós-modernos, né? Como recomendei a vocês na primeira parte, ver aqui nesse mesmo canal essa variação, essa involução ou evolução do conceito de metafísica ao longo da história. Bom, nesse seu projeto de busca do sentido do ser, ele começa a reflexão perguntando, chegando à seguinte conclusão: somente quem pode colocar-se a pergunta sobre o sentido do ser é o próprio homem. E isso indica já propriamente a resposta.
Somente o homem pode indagar-se, colocar-se o problema sobre o sentido do ser. E se é somente o homem que pode colocar-se o problema do sentido do ser, é necessário considerar o contexto no qual ele coloca, o lugar em que ele coloca esta pergunta. E aí vai aparecendo possíveis respostas. Bom, primeiro, só quem pode se perguntar sobre qual o sentido do ser é o próprio homem. Sendo o próprio homem, o lugar desta pergunta, desta reflexão, é o mundo no qual o homem vive. Portanto, o contexto no qual o homem existe é o contexto da pergunta, porque somente ele pode se fazer. E aqui vai se indicando um caminho muito claro de pensar a existência. E elucidar onde o ser se mostra significa, portanto, conhecer que o ser se mostra no homem, para o homem e através do homem. Todas essas conclusões são muito importantes quando se pensa a existência. E assim não se busca no campo das ideias, num lugar hiperurâneo, platônico, mas no horizonte muito concreto da vivência, das escolhas concretas, como nós vamos ver ainda na aula de hoje. Eu gostaria de fazer aqui, antes de mais nada, uma observação. Quero fazer aqui algumas referências a Nietzsche. Nessa disciplina faremos muitas referências a Nietzsche em filosofia da religião, porque Nietzsche é um pensador muito importante de ser estudado e, sobretudo, de ser compreendido. O professor Luiz Romera dizia uma coisa nas aulas do meu mestrado lá em Roma muito interessante. Ele dizia o seguinte, que Nietzsche é o auge do pensamento alemão depois de Kant. O que ele quis dizer com isso? Com aquelas premissas propostas por Kant, a conclusão possível, ou as únicas conclusões possíveis a partir daquelas premissas, é a filosofia de Nietzsche. E propriamente o seu niilismo. É verdade que Kant nunca quis, por exemplo, uma filosofia niilista. Kant não é um niilista. Mas a partir das premissas de seu pensamento, dizia o professor Romera, Nietzsche é o auge. E dizia ele também, ele é um grande estudioso de Heidegger, que Heidegger, digamos que, rompe com essa premissa kantiana e por isso ele pode ter uma compreensão muito interessante do pensamento de Nietzsche e escapar dos reducionismos oriundos dela e principalmente da compreensão que se teve de Nietzsche ao longo da história. Porque Nietzsche é proposto hoje, especialmente como leitura de autoajuda e como leitura de curiosidade, não tanto como um pensamento filosófico, porque Nietzsche é um grande apaixonado pela vida. Nietzsche é filólogo, então ele tem um modo de escrever muito particular, muito gostoso de ser lido, não é aquele pensador, não é aquele filósofo de textos rebuscados, difíceis de compreender. E as suas obras geralmente não são não são monotemáticas. Ele fala aqui sobre lógica, como Kant, aqui sobre a razão pura, aqui sobre ética. Não, ele coloca tudo junto, como se diz na Natal, tudo insieme, né? E escreve através de aforismas, sobre sentenças, e essas sentenças fazem referência a todo o seu pensamento. E isso é propriamente um método, não é simplesmente uma desorganização. Mas, considerando tudo isso, Heidegger, dizia o professor Romera, é um filósofo que nos permite uma compreensão profunda do pensamento de Nietzsche, para não cair em reducionismos, dualismos que podem surgir dos seus falsos intérpretes, e podemos ver que Nietzsche tem sido, sobretudo, redescoberta, sua filosofia tem sido redescoberta, especialmente aqui no Brasil. Há 2 anos atrás eu fiz um curso um curso livre no Instituto Sede Sapiência sobre o pensamento de Nietzsche, Foucault e Derrida. E quero trazer aqui alguns elementos a respeito desse curso que deu uma compreensão muito boa, ainda mais aprofundada daquela que já tinha feito antes. Muito bem. Então, tudo isso para dizer o quê? Para convidar você a prestar muita atenção
nessa segunda parte do nosso vídeo e chamar a sua atenção sobre a importância do pensamento de Heidegger, a sua atualidade e o quanto ele será um poderoso instrumento para a gente compreender outros pensadores, que vamos abordar ainda, se Deus quiser, nesse curso. Bom, continuando aí, elucidar onde o ser se mostra, portanto, aquele contexto muito concreto que eu falava anteriormente, faz com que percebamos que o homem, no contexto em que ele vive, portanto, neste mundo, nas situações concretas deste mundo, é o ente capaz de compreender o ser. Se somente o homem pode colocar a pergunta, o contexto do qual ele se põe a pergunta é este mundo, as situações concretas da sua vida, a conclusão que se chega é que o homem é este ente capaz de compreender o ser do mundo. E esse é o sentido propriamente do Dasein de Heidegger. Esse Dasein nós podemos traduzir como ser no mundo, mas nós vamos ver como se chega a essa concepção. Ele considera o que a respeito do homem? Primeiro, o homem está situado em um contexto. Nenhum homem, partindo da premissa da aula anterior, não se parte do ser em abstrato, de uma perspectiva conceitual do homem, porque o homem só existe neste mundo. E considerar isso é já falar de existência. O ser do homem é diferente do ser das coisas, porque o ser do homem pode colocar-se como problema, pode pensar e encontrar um significado. Portanto, vai dizer Heidegger que ser propriamente dito refere-se somente ao homem e não às coisas. Ser nessa modalidade de existência a qual ele quer se referir. Então, a existência, nessa perspectiva, vai ser um predicativo somente do homem. E já que somente o homem pode, vou avançando assim lentamente para você ir me acompanhando, já que somente o homem pode colocar-se o problema, já que o contexto, o lugar onde ele se põe o problema é este mundo, já que o homem é o ente, é o ser propriamente no mundo, algumas conclusões são possíveis. Primeiro, a partir dessas concepções se pode descobrir características muito particulares que emergem justamente disso. Vamos a essas características porque elas serão fundamentais na sequência do nosso curso. Bom, primeiro, o homem que existe somente pode decidir sobre si mesmo. E ele é responsável pelo que decide. Aqui, o influxo da liberdade. O homem nunca pode atribuir a força de uma decisão pessoal a outro, porque ele é protagonista. Eu dizia para você que o convite a fazer desse curso é fazer este curso em primeira pessoa. Outra característica essencial que surge deste homem, desse ser no mundo, são as suas relações. O homem se relaciona-se consigo mesmo, ele pode refletir sobre o sentido da sua própria vida, mas com toda a alteridade. O que é alteridade? Tudo aquilo que não é ele. As outras pessoas, o mundo, os outros seres da natureza e também a sua relação com a transcendência. E é justamente por poder pensar tudo isso que o homem pode estabelecer uma religião ou descobrir uma religião ou abrir-se a esta religião, como serão os argumentos vindos no futuro. E as decisões do homem devem ser realizadas a partir de si. Portanto, isso é inalienável. O homem não pode escapar disso. As decisões que ele toma é a partir de si mesmo. E qual é o contexto que ele vive? Este mundo. Então, Nietzsche fazia muito essa crítica, especialmente à religião, que se o homem decide pensando somente numa vida eterna, numa perspectiva supra-metafísica ou além deste mundo aqui, a metafísica no sentido nietzschiano, ele faz sobretudo uma crítica a Platão. Se as decisões que o homem toma é pensando no mundo do além,
faz com que essas decisões sejam mais pobres. Mas Heidegger vai dizer justamente o contrário, que se o homem existe nesse mundo, dentro de um contexto muito concreto, é neste contexto que ele descobre o sentido da sua existência. E é nesse contexto, portanto, que ele deve decidir. Decidir o quê? As suas escolhas mais simples, porque somente no horizonte concreto deste mundo é que o seu ser emerge, se desenvolve e descobre o seu sentido. Por isso o homem é propriamente o ser no mundo. Que ser ele está falando? Ele não está se referindo, pelo menos explicitamente, a Deus. Ele vai dizer do ser que não se pode pensar o ser em outro contexto que não este mundo. Porque este mundo é o que está acessível a nós. E quem é que descobre o ser neste mundo? O homem. Portanto, o homem é o ser no mundo. E aí, né, na expressão alemã, in der Weltsein. Ou, como a gente poderia dizer, resumindo, o Dasein. Outras características peculiares desse homem. A existência é um modo peculiar de ser do homem. É neste mundo que se manifesta a existência. E essa existência é peculiar e característica somente do homem. Depois, a abertura do existente ao ser. Esse homem que existe nesse mundo pode abrir-se à realidade, abrir-se a si mesmo, abrir-se ao outro. Outra característica muito importante é o caráter situado do ser, ou seja, não determinado por si. O homem não escolhe quando ele começará a existir. E nesse sentido, ele é jogado no mundo. Né? No italiano seria a palavra gettato. O homem se descobre neste mundo, mas ele não escolheu vir a este mundo. Então, de alguma forma, o seu ser é colocado na existência. No entanto, ele tem o dever, porque somente ele pode descobrir o significado e o sentido dessa existência. E por que ele deve descobrir o sentido? Porque o homem pode fazer escolhas livres. O homem tem, portanto, possibilidades. E aí ele pode oferecer-se no presente. Quando ele descobre-se neste mundo, as escolhas que ele faz no concreto horizonte da sua vida presente. E aí que ele faz referimento ao seu futuro. Ele descobre o seu ser neste mundo, percebe que pode escolher a partir de si mesmo, e é nesse sentido que ele projeta-se no futuro, a partir das escolhas que fazem no presente. Ao mesmo tempo, isso não é possível sem com que ele assuma o seu passado. O homem não pode escolher no presente a partir de si, negando o seu passado. Portanto, esta coerência e esta consciência de temporalidade faz com que o homem possa ter uma existência autêntica. Essa autenticidade é muito diferente de espontaneidade. Espontaneidade tem os animais. A autenticidade, segundo Heidegger, é uma característica e uma peculiaridade que vai surgir do homem, porque o homem pode atribuir um valor verdadeiro, descobrir a essência da sua existência, porque, no final de contas, ele é o ser neste mundo. Outra coisa importante é justamente nesta consciência de quem ele é e porque ele é situado neste mundo e porque ele pode referir-se a futuro assumindo o presente, ou melhor, assumindo o passado e escolhendo no presente, que ele se dá conta de uma realidade muito importante, a morte. O homem percebe, portanto, a sua temporalidade e ele se confronta com a morte todos os dias. A morte é, portanto, a última possibilidade do existente, porque ela é inalienável, vai chegar para todos. E, ao mesmo tempo, quando o homem percebe que a sua existência é infinita, ele percebe que a sua impossibilidade de identificação com a alteridade, ou seja, ele é distinto de tudo aquilo que não é ele. Ele não pode assumir uma identidade, uma existência que não lhe pertence. Por mais que admire, ele pode contemplar sob uma perspectiva de totalidade, refletir o modo com o qual vai se relacionar com isso, mas não pode identificar-se jamais com aquilo que não é ele mesmo, porque ele é idêntico somente a si mesmo. Por isso, ele tem a obrigação de viver e escolher em primeira pessoa, porque
A sua vida lhe pertence. O protagonismo é próprio. O homem não pode nunca ser vítima. As suas escolhas não são passíveis de influência meramente externa. Por mais que o contexto influencie, o homem deve completar-se, ele deve buscar o sentido da sua própria existência. E é diante dessa abertura que ele pode encontrar o verdadeiro sentido e projetar-se na própria existência, dando-se conta, portanto, da sua temporalidade. Bom, vou indicar aí alguns filmes, algumas referências ao pensamento de Heidegger. Aqui nós tratamos muito superficialmente, mas somente para estabelecendo um telos, né? um fio condutor para o nosso curso. Aqui algumas frases que resumem um pouquinho a aula de hoje. Aí vocês podem ver que ele viveu, né, grande parte do século XX, portanto passou pelas duas guerras, conheceu esse contexto, esse século de grandes transformações que foi o século XX, e por isso é um pensador que não pode ser ignorado jamais em qualquer estudo sério de filosofia contemporânea. Dizia Heidegger, morrer não é um acontecimento, é um fenômeno a ser compreendido existencialmente. Ou seja, o confronto do homem com a morte não deve ser feito de modo teórico. Ele deve ser compreendido existencialmente. O que significa isso? Assumindo o protagonismo. Dizia ele também sobre os tempos em que viveu. Nenhuma época soube tantas e tão diversas coisas do homem como a nossa, mas em verdade nunca se soube menos o que é o homem. Está se referindo claramente aqui às atrocidades acontecidas no século XX. A angústia é a consciência da morte como horizonte da vida. Por que ele fala muito de angústia? Primeiro porque ele é um filósofo muito angustiado. Você pode observar em todas as fotos que você encontrar de Heidegger aí na internet, ele tem um semblante muito grave. Ele é propriamente um ser angustiado. E não é para menos, porque ele reflete sobre a existência, sobre o sentido da existência humana. Ok? Bom, aqui nós podemos já introduzir a terceira parte a terceira parte desta terceira videoaula. Nós vamos refletir a existência como um encontro com o espírito finito, ou seja, com a consciência de temporalidade, para introduzir aí o terceiro argumento do nosso curso. Aqui, apenas uma referência ao que nós já estudamos. Nós vamos vendo como o nosso curso, como eu disse lá na primeira aula, ele vai se encaixando, vai formando aí um grande mosaico. Você vai vendo que aquela dimensão autoconfigurante que eu falava na primeira aula, como ela vai emergindo, como ela vai aparecendo a partir dos estudos desses filósofos. Nessa terceira aula nós vimos um pouco de Kierkegaard, de Cornélio Fabro, hoje bastante de Heidegger, citamos também Ortega y Gasset, e nós vemos também outra coisa que surge aqui dessa concepção existencialista, que é a possibilidade biográfica, né? A possibilidade de fazer escolhas que constituam o próprio sentido da vida. E também o dualismo que surge, né? Eu propunha para vocês na primeira aula colocar o dogma como um ponto de partida de que o homem é um ser sempre aberto ao sentido das coisas, aberto ao mundo, à alteridade e a si mesmo, e ao mesmo tempo a consciência de que ele é finito. Isso para introduzir o que vai vir por aí no nosso curso. Muito bem. E aí há uma referência também ao artigo que eu pedi que vocês lessem. Vocês vão vendo como esses autores todos se encontram de alguma forma. Viktor Frankl, que é um pensador atualíssimo, falecido, né, em 1997, como sintetiza também tudo isso na psicologia, na logoterapia, todas essas nuances que nós estamos refletindo aqui nesse curso. E aí nós vemos o quanto a filosofia da religião é importante não apenas para pensar a religião, mas para pensar a própria vida, a relação do homem consigo mesmo, com o mundo e com a alteridade. Ok? Espero que você esteja conseguindo acompanhar o curso. Vou falando devagarzinho e vamos avançando lentamente. O importante é que o que venha sendo falado seja absorvido por você de modo tranquilo. Qualquer dúvida, vocês sabem, estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus. Bons estudos.